galera, como é que você tá? Que saudade que eu tava de você, que saudade que eu tava de participar do Resenha Jovem, cara. Meu, foram quantos meses aí sem resenha? Uns 2? Mais. Foi uns 2? Foi uns 2? Acho que foi por aí. Por aí. 2,5. Cara, esses 2 meses... Foi mais. Eu vou falar pra vocês, foram os piores 2 meses da minha vida, cara. Porque sexta-feira eu não tinha que estudar, porque eu sou do time da galera de sexta-feira, eu represento vocês. Os caras não estudam a lição durante a semana, vai ver o podcast na sexta-feira. Mas, ó, a gente tá aqui com vocês, tá? A gente voltou com o podcast. Como vocês perceberam, a gente tá num lugar novo. A gente já vai falar do lugar, tá? A gente tá com uma decoração bacana, a gente tá com projetos bacana. Então, a gente não vai ter só podcast no nosso YouTube. Vamos ter outras programações também. Fica ligado, tá? Acompanha a gente aí que você vai ver. Mas eu não estou sozinho, tô com uma equipe aqui top, uma equipe de peso. E o primeiro que eu gostaria de chamar é o meu primo Diego. E aí, queridão? Eu sou o Diego, sou o primo dele mesmo, não parece, né? Ele é mais parecido com meu pai do que eu, mas tudo bem. Eu sou o Diego lá do Alto da Ribeira. Lá eu sou somente um sonoplasta, mas aqui eu estou representando uma galera muito gigante lá e estou muito feliz por causa disso. E são 8 de Jeroboão e vamos aqui com o pastor departamental dos jovens, pouco conhecido, Robson Góes. Pouco conhecido. Isso aí, Diego. Um abraço para você que está em casa. Um prazer, um privilégio poder entrar na sua casa agora para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina Jovem. E essa lição aqui que faz falta, né? Da gente ter esse momento especial de bater papo. Acredito que você também deve ter sentido falta. E agora a gente está retomando as atividades e vamos com tudo, vamos para cima, que nem diz um amigo nosso. E vamos fazer acontecer a lição para que a gente possa se aproximar ainda mais de Deus. Mas nós não estamos sozinhos não também, né? Tá faltando aqui uma pessoa para a gente apresentar e falar dela aqui. Queremos apresentar aqui nosso amigo, coordenador de jovens, Negretes. Fala aí, Negretes, manda um alô para a galera aí. Privilégio estar com vocês, hein, do Resenha. É um projeto que eu sei que nasceu no coração de Deus e alcança os nossos jovens. Então é um privilégio estar aqui com vocês. Também quero desejar aí boa noite, bom dia, boa tarde ou boa madrugada, né? Boa madrugada é Aquele importante. que também assiste o Resenha de madrugada. Também sou desse time, viu? Aí, ó. Às vezes no serviço de madrugada eu assisto o Resenha também. Então é um privilégio ter você com a gente aqui. Seja bem-vindo para mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Então, compartilhe esse conteúdo com a galera. Se inscreva no nosso canal aí do YouTube, também das redes sociais, para que você possa participar desse movimento que transforma vidas. Que coisa linda, né? É umas frases que a gente pega aqui no Resenha. Eu não sei, eu falei isso aqui, acho que na lição de Tiago que a gente fez. Eu vou montar um livro de frases do Resenha. Ia ser bom. E aí eu vou pregar só lendo as frases, assim. Vai ser o melhor sermão, com certeza. Mas, ó, esse lugar que a gente tá aqui é muito especial. A gente tá na igreja do Alvorada, né, que abriu as portas pra gente, para que a gente possa realizar esse sonho. Então, de antemão, eu quero agradecer aqui o nosso pastor Wesley, né? Wesley Valente. Olha aí, ó. Decorei seu nome, pastor. Wesley Valente aí, né, que deu essa oportunidade pra gente, juntamente com o nosso pastor Rodrigo Moraes. Eu ia falar Rodrigo, mas... O grande. Daqui a pouco ele vai estar com a gente aqui no Resenha também, fica tranquilo. Mas agradecer essa galera aí que abriu as portas pra gente, que é pra gente possa continuar esse sonho aqui, que é levar o evangelho através das redes sociais e poder falar da lição de forma aberta, de forma diferente, para que você possa entender também de uma forma bacana. E o nosso arroba, Luquinha? É verdade, né? Qual que é o nosso arroba, né, Gretz? @Comunidade Jovem APS. Só você buscar a gente aí no Instagram ou nas outras redes e vem participar com a gente desse conteúdo aí. Tenho certeza que é muito bom. Juntamente com a @LS Pardinho, né? Que tá ali, tá certo. Tá ali sempre junto ali com a comunidade ali, bem bacana. Só dando um detalhe, se você procurar também como Jovens Adventistas APS, vai encontrar também. É isso aí. Essa eu não sabia não, hein? No Instagram mesmo? No próprio Instagram também. Pesquisa aí, jovem. E manda aí nos comentários pra ver se vocês acham mesmo. Só pra ver se é verdade. E marca a gente, né? Por favor. Marca a gente. Por favor. Galera, lição de Jeroboão e Ezequias. Foram 2 reis, pastor? 2 reis. 2 reis? Com atitudes totalmente diferentes. Olha só, então. Extremos, né? Eu não sei vocês, mas eu gostei muito dessa lição, cara. Eu também estudando a lição, trouxe um quentinho pro coração. Trouxe, né? Foi um negócio bem bacana. Fiquei bastante. Né? Espero que com o rei certo. Vamos ver. Às vezes a gente pega o exemplo ruim mesmo, né? Mas assim, antes da gente entrar na lição, gostaria de convidar o Negredes, então, para convidar o Espírito Santo. Opa, né? Privilégio. Vamos orar, então? Oremos.
Querido e amado Jesus, te louvamos, Senhor, pelo dom da vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós. É um privilégio estar na sua presença e agora, estudando um pouquinho mais sobre a tua palavra, queremos te pedir que o Senhor se faça presente neste lugar, em cada casa, cada carro, cada local onde o jovem estiver estudando a sua lição da Escola Sabatina, que seja também um pedacinho do céu aí. Amém. Fale no nosso coração, nos use, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ó, já quero deixar um abraço aqui para um brother especial que não pôde estar com a gente, Rodrigo, lá da igreja do Vaz de Lima. O Digão, ó, o Digão. Um abraço para você, para a sua galera aí do Vaz de Lima. Tamo junto, vocês moram no nosso coração. E também pessoal do Capão, né? Rodrigo estava representando aqui a galera do Capão, a Igreja Adventista, juntamente com a escola. Vou frisar aqui porque, né? Digão, tá aqui, ó. Escola Adventista do Capão. Tá representado, tá deixado seu abraço aqui, o seu like, beleza? Recado dado. Recado dado. Obrigado, viu, Digão? Você é o cara é gente boa. Ele é. O cara é gente boa. Não, sim, com certeza. A gente vai chamar ele pra cá um dia. E é Digão de Rodrigo, né? Não sei que era Digão de Diego. Né? Eu confundo o nome dele às vezes também, mas agora aqui, ó, Rodrigo marcou. Tá galera, certo. Vamos ver a tirinha? A gente vai pedir pra galerinha do som lá ver a tirinha. Vamos olhar a tirinha, olha aí. Essa aqui eu perguntando pro pastor aqui, ó. O que você entendeu das histórias de Jeroboão e Ezequias? Aí o pastor, você responde agora, entendeu? Assim, pode responder que tá na tirinha. Ó, que para algo flopar, basta a gente substituir o que Deus falou que é certo por aquilo que a gente acha que é certo. E que para desflopar é preciso fazer o quê? Reavivamento e reforma. Uma frase muito repetida nos dias, né? Reavivamento e reforma. Mas antes de entrarmos nesse detalhe aí, é importante a gente voltar ao segundo quadro ali, ó. Para que algo possa flopar. O que é flopar? Não sei se vocês tiveram a curiosidade de buscar, né? Os internautas aí, né? Ah, a galera sabe muito bem, né? Você que é... O dos computers. Os dos computers sabe do aí. que eu tô falando. O que é flopar? Não sei se vocês foram buscar. É fracassar, falhar. E quando a gente traz para as redes sociais, é assim, eu posto uma mensagem, eu posto uma foto, um conteúdo, ele flopa, né? No sentido de que não repercute, não teve engajamento. Exato. Quando eu olho para essa tirinha, né, de que para algo flopar, basta que a gente substituir, né, o que Deus falou que é certo por aquilo que a gente acha que é certo, já dá para entender. Então, para que algo na minha vida possa dar errado, flopar, né, falhar, é só eu tirar aquilo que diz assim o Senhor e colocar o meu ponto de vista. Olha que negócio doido nessa frase que você disse. Para que algo na minha vida flop, né, dê errado, basta eu fazer do meu jeito. Olha que negócio doido. Isso é muito real, porque eu acho que a gente nunca viveu tanto essa frase. Sim. Só que talvez não com essa ideia do flopar. Mas a gente tem visto aí uma geração que está mais na parte do achismo do que o assim diz o Senhor. Exato. Quando eu estudei essa lição aqui, eu já vi logo, né? Tapinha de Deus aí. Para me colocar no lugar, né? Levemente, mas pastor, para você, pastor. Manda. Seguinte, eu gostaria que o senhor contextualizasse para a gente, então, quem foram esses dois reis, né? Vamos lá, então. Jeroboão e Ezequias, né? A gente fala bastante deles aí. Jeroboão foi um rei de Israel, foi o primeiro rei de Israel, vamos dizer assim, na divisão que houve, né? Então você tinha um reino só, que era dirigido ali por Roboão, e aí então, com a morte de Roboão, outro rei foi colocado no lugar, e aí Jeroboão veio então para poder fazer ali ele tinha um problema que Davi tinha excluído e tal, então ele veio para poder fazer ali a aliança de novo e tudo mais. Falou, posso voltar com a minha turma e tudo mais. E aí então Jeroboão ele não foi aceito, né, desta maneira, e aí ele se afastou completamente depois, levando o povo aí para uma idolatria completa, e aí então houve a divisão, né, do reino do sul do reino do norte. As 10 né? tribos, as 10 tribos ficou de um lado e 2 tribos ficaram do outro, né? Então Judá e Benjamim formaram as tribos do sul, né? E depois você teve as tribos do norte com Jeroboão, né, que ficou então ali fazendo o que era mal, vamos dizer assim, perante Deus, porque ele levou o povo à idolatria. E com medo de que o povo voltasse para Jerusalém para adorar, olha o que Jeroboão fez. Jeroboão escolheu um caminho, no meio do caminho,
na fronteira ali, não precisa ir até lá não, fica aí, vai que esse povo volta lá e de repente esse povo começa a seguir Jerusalém de novo, e daqui a pouco eles vão estar aqui para me destruir, me matar. E aí o que ele fez? Ele então fez na fronteira um altar, vamos dizer assim, né, um lugar de sacrifícios, onde as pessoas levavam suas ofertas e ali também faziam os seus sacrifícios. E então eles não precisavam adorar no lugar certo. Ele fez aquilo que o Negrete falou, aquilo que ele achava que seria correto. E desviou completamente dos planos e da vontade de Deus, né, que Deus assim queria. Então, grossamente falando, essa é a história de Jeroboão. Ele levou o povo a uma idolatria e depois isso teve consequências para toda a vida de Israel, né? Ezequias já é diferente. Ezequias ele já fez algo totalmente diferente. Ezequias ele também foi rei de Israel, mas ele levou uma reconstrução de Jerusalém, uma reconsagração com várias atitudes, principalmente a questão de voltar o sacrifício ao lugar certo, fazer o holocausto da maneira correta, trouxe os levitas de volta para cuidar do templo, coisa que Jeroboão tinha deixado de lado, não fazia mais, né? Para ele escolheu quem seriam os levitas da cabeça dele, do pensamento dele. Então Ezequias, ele, vamos dizer, se reconstruiu toda a ideia de Jerusalém segundo a palavra de Deus. Então você tem um que constrói de acordo com a sua ideia e o outro que constrói segundo a palavra de Deus, né? Sabe o que é interessante, pastor, quando o senhor estava falando sobre isso? Não tem como não citar o tio Ben. Você que assiste aí, o tio né? Ben do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem o quê? Grandes Grandes responsabilidades. responsabilidades. E olha que louco isso. Quando a gente olha para a vida de Jeroboão ou de Ezequias, a gente consegue ver exatamente isso. Quem tinha a responsabilidade de guiar o povo? O rei. Então, olha a responsabilidade que os líderes têm hoje, assim como tiveram no passado. Então, quando eu olho para a minha vida, líder, eu também tenho que me encaixar no que assim diz o Senhor. Porque se eu não sou um líder que segue o que assim diz o Senhor, talvez então eu carregue uma galera para perdição. Para ali no meio do caminho, na fronteira ali, né? Olha que terrível isso. Exatamente. E se você for estudar a Bíblia mesmo, né, de acordo que até o verso aqui em destaque para a gente em Deuteronômio, Deus ele informa detalhadamente. Eu não sei se você teve a curiosidade de ler, de estudar o verso aqui chave da lição. Ele é repetitivo, porque ele fala, ele informa, e é o próprio Deus falando assim, ó, é necessário que seja dessa maneira. É para fazer de tal forma. E aí vem o iluminado, tira do seu próprio querer, e não é tão assim o que diz o Senhor. A responsabilidade que nós temos como líderes. E aí talvez você pense assim, mas eu não sou líder. Eu não sou votado pela comissão da igreja, né? Eu não sou um líder ali que me puseram como líder. Mas na vida eu costumo pensar que assim, nós somos ora influenciadores ou ora nós somos influenciados. Talvez mesmo você que não tem essa posição de líder, em algum momento na sua vida você tem esse destaque de influenciar pessoas, pro bem ou pro mal. Então faz sentido olhar para a frase do tio Ben. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. No trabalho, na faculdade, né? Você é influenciado. Nem todo mundo é adventista, né? Pastor, você falou também de, assim, que no meio do caminho ele fez um pouquinho, porque ele estava com medo do pessoal revoltar com ele. Mas você vê que tudo que a gente acha que é certo, tem um pouquinho de egoísmo lá dentro. A gente vê da nossa maneira, nossa visão, nossa interpretação. Sempre tem isso, né? E com Deus não, é abnegação total. É você se dedicar. Se ele fosse fazer o que era a vontade de Deus, ele deixava todo mundo ir para lá e deixava Deus decidir, né? Essa questão da nossa vontade é bastante complicada, né, que a gente coloca, né? Só um detalhe aqui que eu falei que foi Davi, né, que colocou Jeroboão de lado, tal, na verdade, por uma questão que ele fez lá no passado, mas na verdade foi Salomão, né? Roboão era filho de Salomão, né? E aí gerou toda essa confusão, até por quê? Porque Roboão, em vez de ouvir os mais sábios, né, os mais experientes, ele foi ouvir os seus amigos, né? E aí os seus amigos deram um conselho totalmente tortuoso, vamos dizer assim, e os dois erraram, né? Você tem um que erra porque não ouve a palavra daqueles que são mais experientes, os mais sábios, e o outro que vai seguir seus próprios caminhos, achando que é da sua maneira também. Então erra Roboão e erra Jeroboão. O senhor me fez pensar em algo aqui agora, e às vezes como líderes novos, recém-chegados à liderança, a gente passa por
essa problemática. Porque a gente, eu fui eleito aqui, agora eu sou o novo líder jovem da minha igreja. Então agora eu vou colocar em prática aquilo que eu acho que antigamente estava dando errado, então eu vou ouvir só os jovens. Mas eu esqueço daqueles líderes que estão lá há mais tempo. Exatamente. Então eu esqueço de talvez ouvir o ancianato, o pastor da igreja, e não é muito raro, muito difícil você ver uns conflitos aí. Exatamente. A gente fala até de conflitos de gerações, né? Na Bíblia aconteceu. Que coisa em geral chique, hoje, né? Então, e aí a gente cai nesse detalhe que o Diego falou, né? O detalhe de, assim, querer fazer do nosso jeito. Agora é minha vez. Então, eu acho isso. E aí nós vamos fazer aquilo que a gente acha, que a gente gosta. E não pode ser assim, né? A gente tem que fazer aquilo que Deus gosta. E a gente também não pode fazer aquilo que o jovem gosta também, né? Sim. Desculpa aí, mas não dá pra fazer o que o jovem gosta. A gente tem que fazer o quê? Não vai ter muita coisa na Campal, viu? O que a gente tem que fazer? O que o jovem necessita. Isso que é importante. Então é o que o jovem necessita. E a gente, como jovem, a gente precisa entender isso também, né? Sim. A gente precisa compreender de que o nosso gosto, nosso coração, ele é enganoso. E a gente vive numa sociedade que nós estamos sendo constantemente enganados. E se a gente seguir nosso costume, aquilo que a gente gosta, com certeza nós vamos ter alguns problemas na vida. A gente pode evitar esses problemas se a gente seguir o quê? Aquilo que Deus gosta. E aí então nós vamos ter aí automaticamente as nossas necessidades atendidas. Ô pastor, agora eu vou representar os jovens revoltados aqui. Mas aqui, por exemplo, eu como jovem, né, que eu não... Vamos supor que eu estou numa comunidade, quando eu digo comunidade, uma igreja, em que os líderes normalmente, geralmente, quase sempre, não me dão certos apoios ou até mesmo não me ajudam em algumas coisas ou ideias que nós temos. Sim. Como que eu vou ter um norte, né? Ter um norte se muitas vezes o líder de um jovem, já falando para jovem, sendo jovem, o líder de um jovem não coloca no caminho correto? Porque às vezes, eu vou dizer aqui para vocês o seguinte, muitas vezes nós erramos e pecamos em erros assim que não deveria acontecer, muitas vezes por falta de instrução. Algumas coisas aqui que são até um pouco polêmicos de falar, como por exemplo a sexualidade. Jovens que se relacionam antes do casamento. Inclusive uma ótima lição, né? Muito boa. A lição da sexualidade foi muito boa. Mas assim, jovens que se relacionam antes do casamento, jovens em que buscam namoradas ou cônjuges ali que não são do mesmo convívio, né? Que são um jugo desigual. Porque às vezes, se eu não tiver uma certa instrução, eu não vou conseguir discernir o que Deus quer pra mim. No sentido, tipo assim, eu estou orando, exemplo aqui, tá? Sou casado, tá, amor? Beijo. É só um exemplo, tá? Só um exemplo. Ó, a aliança tá aqui, não tirei. Vamos lá. Vai cair. Então, imagine que eu estou orando por uma namorada. Brincadeira, tá, amor? Já falei pra você que é exemplo aqui. Só que eu tô orando aqui há 6, 7, 8 meses. De repente, do nada, aparece uma menina muito legal, não é da igreja, e parece que ela é a resposta de Deus. Parece. Nós sabemos que não é, mas parece que é. Só que eu automaticamente, pelo desejo do meu coração e por não ter total instrução também, eu vou achar que aquela pessoa é a resposta de Deus para mim. Tipo assim, não, eu orei tanto, ela chegou. Deus é tão bom que me deu uma namorada, ele me deu uma para converter. Olha que legal. 90%. Otimista, né? Evangelista, né? Deus é evangelista aí. 90% das vezes tá tudo errado. Mas assim, como que eu, como jovem, vou me portar numa questão como essa? Então, sem discernimento. Então, assim, você já respondeu a questão algumas vezes que você falou. A gente precisa de instrução. A gente precisa ter discernimento. A instrução está onde? A gente precisa da instrução de um adulto, de um ancião, de um pastor. Precisa. Mas a nossa instrução, a base da nossa fé, não está no ancião, não está no pastor. Está onde? Onde está a instrução? Na Bíblia. A palavra de Deus é a instrução. Então, o que a palavra de Deus diz é aquilo que nós devemos fazer. Esse é o problema de Jeroboão, esse foi o problema de Caim. Eles ouviram a instrução de Deus. Mas Caim falou assim, cara, vou fazer um pouquinho diferente. Era ruim?
Não era ruim, ele pegou os melhores frutos, pegou tudo que era bom, tudo que ele achava que era interessante. Mas não era o que Deus pediu, cara. Somente então assim, entendeu? Então a mesma coisa de Jeroboão. Muito Jeroboão bom, falou assim, não. quero voltar lá para Israel. Aí vem Roboão e fala, não, aqui você não vai voltar, vou fazer isso com você. E fala, opa, então é o seguinte, vou me revoltar aqui, vou criar o Reino do Norte. E aí eu vou criar um outro lugar de adoração, outro não sei o que, vou fazer do meu jeito agora. Era a instrução de Deus? Não era a instrução de Deus. Então assim, todas as vezes que a gente desvia nossas ações e atitudes da instrução de Deus, a gente se dá mal. Todas as vezes. E aí isso serve para as outras coisas também. Serve para essa questão que você falou do sexo antes do casamento, serve para essa orientação de estar com pessoas que não têm a mesma fé. Onde estão essas instruções? Estão na palavra de Deus. Não está na igreja, inclusive. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque a gente fala assim, a igreja fala para eu não fazer. A igreja pediu para eu guardar o sábado. Não é a igreja que está pedindo para a gente guardar o sábado. Não é a igreja que está falando sobre a volta de Jesus, ou a igreja que está falando sobre o que comer e o que não comer. Não é isso. Não é a igreja, é a palavra de Deus. E aí, quando eu amo a Deus, automaticamente eu vou fazer as coisas que Deus pediu, segundo a sua palavra. Isso é muito doido de pensar, porque assim, a gente é bombardeado diretamente no quê? Que a Bíblia é um livro desatualizado, então eu não preciso seguir 100%. É um negócio muito doido isso aqui. E aí, às vezes, a gente acaba sabendo o que tem que fazer, né? Só que dando um jeitinho diferente, né? Fazendo de uma forma diferente. A Bíblia só não é desatualizada porque é escrita por Deus, né? Pois é. E Deus é eterno, não tem como ser desatualizado. Tá aí, ó. Nunca. Exatamente. Mas vocês entendem que algumas instruções a galera acaba às vezes mudando, né? Por exemplo, a lição também vai falar um pouquinho da Casa do Tesouro, depois você comenta pra gente, tá, pastor? A questão da Casa do Tesouro, mas, por exemplo, tem uma questão que eu já ouvi muita gente falando o seguinte, eu não dou o dízimo, mas eu compro a cesta básica ali. Várias, né? Não, tipo assim, não, mas porque você não dá o dízimo? Não, porque eu não... Eu ajudo de outra forma, eu não vou dar dinheiro para a igreja. Eu prefiro pegar o meu dinheiro e levar para os pobres do que dar dinheiro para a igreja. Mas essa não é a instrução de Deus. É agir exatamente como o rei fez. Jeroboão, ele fez a mesma coisa. Caim, o próprio Caim. Ele decidiu por si só. Se você voltar Deuteronômio, Deus ele foi específico. É assim. É para ser feito de tal maneira. Aí vem eu, com essa única vidinha que Deus me deu, e quero mudar a regra. Eu vou mudar a regra do jogo. Então eu vou lá e falar assim, mas eu não sei o que estão fazendo com o meu dinheiro. Eu devolvo o dízimo, ou devolvo dou as minhas ofertas, mas eu não sei. Eu olho aquilo que estão conquistando lá fora, que é o que prega. E aí eu falo assim, não, é mais fácil eu pegar o meu dízimo aqui e transformar em cesta básica. Nós estamos agora vivendo uma catástrofe aí em São Paulo e tudo mais. Será que não teve pessoas que pensaram isso? De falar assim, ao invés de eu dar o meu dízimo, né? Eu vou comprar em cesta básica e vou lá ajudar os mais necessitados. O que a Bíblia disse? O que Deus falou? E até tem uma frase na Bíblia que fala assim, que o seu sim, sim seja sim, e o seu não seja não. O problema é que eu mudo, eu pego um texto fora do contexto para gerar pretexto e tomar as minhas próprias decisões. Exatamente. Amigão, vai pedir lá os 8% lá do seu vale transporte lá para você doar para os outros. A empresa vai falar, não, é obrigatório eu te dar vale transporte, pronto, acabou. É isso. E assim, não tem como a gente alterar isso, né? Não tem. É uma regra, que nem a gente está falando, é uma regra que Deus fez. Se Deus fez a regra, é bom pra gente. Não tem, a gente não precisa mexer nisso, a gente só precisa obedecer isso. E a gente faz essa obediência não por obrigação também, a gente faz obediência porque a gente ama. É uma resposta que a gente dá a Deus do amor que a gente sente. Então, isso é bastante importante a gente lembrar, né, sempre. E se eu não me engano, pastor, você pode me corrigir, por gentileza, mas o dízimo também tem uma parte que é revoltado para essas ações, né? De ajuda no litoral. Sim, com certeza. Então, automaticamente você está fazendo uma ajuda. Você só não está tomando a decisão por si só. Exatamente. Você está fazendo o que Deus pediu e ainda está ajudando ainda. E a gente vai pegar de forma ampla aqui, né? Pegando o que você falou, essa ajuda que tem o dízimo também serve para isso aí. Sim, uma parte das nossas ofertas são direcionadas também para essas ajudas humanitárias. Sim. E a igreja tem um departamento que cuida disso. E você pode ter certeza absoluta. Você que está aí, certeza absoluta. Gerson. A ASA já está lá nesses lugares.
ajudando Amém e por contribuindo para que então essas pessoas sejam atendidas. Como é que a ASA estaria lá se não tivesse os dízimos e as ofertas? Não tivesse a nossa participação? E é legal, pastor, só falar nisso, que até eu vi uma matéria mesmo falando que a carreta lá da ASA, né? Da ADA, Ela chegou lá para ajudar. E aí eu penso assim, ó. Como é que chegou lá? Eu penso assim, ó, cara, eu gostaria de estar lá ajudando. Mas por vida adulta, trabalho, casa e tudo mais, eu não consigo estar lá. Quer dizer, eu não consigo estar lá fisicamente. Mas eu sei que ali também tem um pedaço meu. Além das minhas orações, eu também estou contribuindo para que algo seja feito realmente ali com aquela comunidade. Então, isso não é que me basta, mas já dá um quentinho no coração. E nisso aí você vê a organização que a igreja tem, Exato. né? A igreja ela é tão organizada que ela prevê já essa situação e ela utiliza esses valores que chegam, né, à casa do tesouro, vamos dizer assim, à igreja, para que essas pessoas sejam atendidas. Da mesma maneira que chegando o dinheiro na igreja, também tem uma previsão para a pregação do evangelho em outros países, né, que a gente tem dificuldade com a janela 1040, Sim. ou mesmo dentro do nosso país. Então existem as previsões, né? A nossa lição aqui, em determinado ponto aqui, ela vai falar justamente dessa divisão que há, né, em determinados... a divisão que há em relação à igreja, que a igreja faz com os dízimos e com as ofertas. Acho que está na quinta-feira aí, né? Finalzinho. Dizendo exatamente as divisões. Então você vê aqui, ó, de forma clara, a igreja adventista ela votou no ano de 2002 aí o seguinte plano de oferta, combinado assim, ó, 50% a 60% das ofertas regulares avulsas semanalmente, elas devem ser designadas para onde? Para a própria igreja local. Você tem então os outros 20% a 30% que são destinados ao quê? Associação, união e divisão, que vai destinar esses valores para quê? Para as ações missionárias, para o projeto que existe, para o planejamento da igreja e também para as ações sociais. E você tem os outros 20% aí, restante que vai então para os projetos, os orçamentos da igreja de forma mundial. E aí nós vamos pregar o evangelho fora também, através dos dízimos das ofertas. Ou seja, clareza, transparência e ao mesmo tempo organização. Você sabe que eu ouvi uma vez uma frase, não lembro quem que me falou isso aí, que a igreja adventista é muito organizada nesse sentido e que ela não tem um dono. Não sei se foi o senhor que comentou sobre isso. Foi o Digão. Obrigado. Ó, Digão, você foi lembrado aqui, ó. Acho que foi o senhor mesmo, né? Foi que uma falou meditação que a gente fez. que a igreja adventista ela não tem um dono. Quem é o dono da igreja adventista? Você consegue pensar aí? É Deus, né? Você não tem. Diferente, talvez, de outras religiões. E eu falo por experiência, porque eu trabalhei uma época aí com um senhor que ele era pastor de uma outra denominação. E a gente conversava muito tal, sobre liderança jovem e tudo mais. E ele sempre falou assim para mim, falou assim, cara, eu admiro muito a maneira como a sua igreja é organizada. Cara, eu sonho com um dia em que a minha igreja também vai ser assim, extremamente organizada. Desde um gerenciamento lá para os jovens a um pacto sistemático de dízimos e ofertas. E aí, conversando com ele sobre algumas coisas, e até jovem, fica a dica para você aí, meu parceiro. Atrás do envelopinho dos dízimos, tem lá a especificação, falando para onde vai e tudo mais. Você pode ficar tranquilo de que tem como você registrar ali, você saber para onde está. Para onde está indo o seu dinheiro, né? E até um ponto importante que a lição também abordou, né? No aspecto de que, mas eu não sei o que estão fazendo com o meu dinheiro. Estou sustentando fulano ou ciclano. Cara, qual é a minha responsabilidade com Deus? É levar o meu dízimo. E aí a gente entra num outro departamento. Se aquele que pegou o dízimo está dando destino que é errado, não é meu departamento. Ananias e Safira tá Deus. Aí. E nós vamos falar aí nas próximas, né? Nós vamos falar na próxima. É um spoiler aí para aquilo que ainda vai acontecer nas próximas edições. Safira tá aí. Fica com a gente. Fica com a gente, né, entendeu? Tá roubando a Deus, né? Então, é esse o pensamento que eu tenho que ter de ficar tranquilo. Ficar tranquilo. Que a minha parte eu tenho que fazer. E aí deixo que Deus faça o restante. Essa é a ideia. E o interessante também, né, que assim, nós não fazemos para Deus também esperando algo em troco. Exato. Cara, isso faz toda a diferença. Não dá, tô dando o meu dízimo. Não, a gente não dá, a gente devolve. Tem gente que fala assim, né? Eu estou pagando. Estou pagando. A gente já viu dízimo. essa expressão também, estou pagando dízimo. A gente não paga dízimos, né?
a gente devolve para Deus aquilo Caramba. que Ele nos deu por completo. Então, quanto é de Deus? Tudo é de Tudo é tudo. de Deus. O meu salário, quanto do salário meu é de Deus? 100% é de Deus, não é 10% só. Mas aí Deus fala assim, eu não preciso do dinheiro, não quero dinheiro. O que eu quero é o quê? Coração. Exato. É isso que eu quero. Aí é o ponto. Esse é o ponto. Deus quer o nosso coração, não quer o nosso dinheiro. E Ele sabe que o dinheiro é algo que mexe com a gente. Exato, Ele, Deus, que mexe com ele, pode se tornar um Deus. Ele fala assim, então eu quero o mínimo. Na cultura judaica, o mínimo era a partir de 10. Por isso que Esse Abraão era o falou mínimo. até 10? Exatamente. Olha aí, era ó. a partir de 10, era o mínimo. Não tinha esse negócio de Podcast dar também é cultura aqui. Hoje a gente tem, por exemplo, você pega uma moedinha, né? Pega uma moedinha, dá pros filhos e tal. A gente até ensina errado, né? Uma oferta, ofertinha. Né? Não, pega as moedinhas, as migalhinhas. Cara, isso aí é uma cultura que a gente herdou de outra denominação. Mas a gente precisa entender que da denominação correta, né, da a cultura certa é a partir de 10. Daí vem, então, o dízimos, 10%. Mas o que Deus quer? O dinheiro? Deus não quer o dinheiro. Deus quer o quê? Coração. O coração. E não é à toa que a frase diz, né? Aonde está o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Cara, mas se Deus quer o nosso coração, então por que a gente dá o dízimo? Isso ajuda em quê na minha vida cristã? Mas eu quero um negócio mais direto aqui, ó. Assim, ó, ajuda em quê? Porque se o seu coração estiver preso ao dinheiro, então você não tá dando seu coração completo pra Deus, entendeu? A fidelidade? Você pede um mínimo. E a lição passada também falou assim, ó, se ele pede uma quantia, é porque tem uma quantia maior. Se ele pede 10%, é porque ele te entregou 100%. Parou pra pensar nisso? Então, um negócio doido que você falou assim, que a galera fica falando assim, ó, estou pagando o dízimo. Aí eu fiquei pensando aqui em meus caramiolos aqui, o que a gente comprou de Deus que consegue pagar com 10% do nosso salário, cara? Pois é. O cara é dono do ouro e da prata. Se eu comprar um bloquinho de tijolo de lá, eu vou passar a vida inteira pra pagar esse bloco aí. E é interessante você pensar nisso, porque olha só, nós ainda não terminamos a pandemia, né? Do coronavírus aí. A gente tá numa situação um pouco mais branda. Mas talvez você se lembre de que em algum período da história aqui, recente, a gente teve casos de falta do oxigênio. Por exemplo, lá em Manaus. Você já parou para se dar conta de que Deus nos dá o ar todos os dias e a gente não paga por isso? Exatamente. Você tá pensando que 10% vai pagar o quê? Ó, Não é? Já foi o que eu tô pagando para Deus? Isso fora as outras coisas, né? Não, A água, né? Tô falando de algo assim Que a muito, gente nem muito pensa, né? superficial. Água, saúde, tudo. Entendeu? Agora sim, ó, você tocou num ponto interessante, né? Por que o fato de doar? Por que eu tenho que doar, então? Porque é adoração, cara. O que é adoração? Adoração é agradar a Deus. Legal. Simples e puramente isso. Eu não estou agradando a mim mesmo, estou agradando a quem? Estou agradando a Deus, a Ele deve ser agradado. Ah, mas Deus é carente, precisa ser agradado? Não, é porque quando eu agrado a Deus, o benefício não é de Deus, o benefício é meu. Então, o fato, né, de eu estar adorando a Deus e agradando a Ele, Ele fica feliz, por quê? Porque eu sou o beneficiado. Então não existe uma troca. Na verdade, eu tô devolvendo para Ele e Ele me devolve o dobro, né, daquilo que eu merecia até. Então você vê como Deus ele é grandioso nesse aspecto. Então, o fato da gente devolver os nossos dízimos, nossas ofertas, fazer os nossos sacrifícios, é um ato de direta adoração que a gente faz a Deus. Deus veio ensinando isso ao longo do tempo para Israel. Deus veio ensinando isso para Caim e Abel, Deus veio ensinando isso para todos os reis, Deus veio ensinando isso para o próprio povo de Israel. E você vê, Satanás ele não gosta desse esquema aí. Por várias vezes ele tentou desvirtuar a ideia do sacrifício, Sim. a ideia das ofertas. Por quê? Porque todo sacrifício e toda oferta também, ele aponta para quem? Para Jesus. Ele aponta para Jesus. Quem é o maior doador que existe? Jesus. Cara, por mais que você dê o máximo que você quiser, nunca você vai dar mais do que Jesus te deu. Exato. Esse é o mais lindo de Senão tudo, invalida o que ele fez por mim, né? Exato. Não faz sentido, cara. E quando a gente pensa na adoração, a gente é obrigado a pensar no que o rei Ezequias fez. Exatamente. Foi exatamente isso que ele fez. É restaurar, é trazer de volta o povo pro caminho certo. Mas antes de entrar na lição de Ezequias, ô Luquinha, o que tem a ver o coco na lição aí? Cara, nossa, é voltou verdade. atrás, né? Tem coco aí. É um Porque alimento, importante né? falar isso, O né? coco, galera. Esse coco aí é de Caim, entendeu? Brincadeira, galera. Na verdade, a lição ela tem uma história, né? Que fala que a lei de Newton brasileira, eu chamei assim, né? Porque assim, Newton descobriu a gravidade como?
Caindo uma maçã na cabeça, né? O cara caiu um coco na cabeça dele ali. De 15 quilos? De 15 quilos. 1,5 kg. 1,5 kg, pô. Calma aí. Calma aí. Eu sabia se você tava treinando. Calma aí, pô. 1,5 kg. Caiu um coco na cabeça. Aí já era. Não, mas você sabia que o... De boliche. Momento curiosidade aqui. Existe o coco mais pesado do mundo tem 42 quilos, cara. Né? Ainda bem que não era da história, porque senão o cara aí... Bom, né? Já era. Mas a história, ela traz essa história do coco aí. E, na verdade, o coco, ele tem muitos nutrientes. Sim. Muitos nutrientes, o coco. De fato tem mesmo. Água de coco aí é sempre mais cara que água normal. Deve ser por causa dos nutrientes. Mas aí o que acontece é o seguinte. Existe uma forma certa de ingerir o coco. E aí na historinha falou que o coco caiu na cabeça da pessoa e falou assim, olha, isso aqui... De que adiantou, né? De que serviu. Olha, São as melhores. esse daqui não é o jeito certo de comer um coco. Entendeu? Não é. Aí a lição que a história traz, que inclusive foi o que a gente está falando, existe uma maneira certa de comer o coco também, que é através da boca, para você aproveitar o máximo dos nutrientes. E existe uma forma correta de adoração a Deus também, para que você possa aproveitar o máximo que Ele possa te oferecer também. E quando vocês falam nessa questão de adoração, é muito louco, porque assim, nas histórias, toda a história bíblica, a gente vê que, tipo assim, quando o povo, eles se desviam do caminho do Senhor, toda vez, assim, começam a fazer uma adoração, começa adorando a Deus de uma forma diferente. Eles nunca falam assim, agora eu vou adorar a Baal. Não é, primeiro eles colocam um bezerrinho de ouro ali, e depois vai fazendo outras coisas. Só que o contrário é muito da hora, porque assim, quando eles voltam para Deus, qual que é a primeira ação deles? Separar 10% do dízimo. Ou seja, uma conexão e reavivamento do povo de Deus ali, sempre de rebeldia e reavivamento ali. O passo inicial para que ele pudesse se voltar para Deus ali era sempre separar os 10% ali, cara. A gente viu isso na história de Abraão e Jacó, né, que antes de receber tudo, depois do sonho lá do travesseiro, ele já separou os 10% dele ali. E ele nem tinha nada. E ele nem tinha nada, né? Só tinha ali um travesseiro de pedra. Mas ele, cara, e a gente vê, e isso se encaixa muito, pensando nessa forma, a gente vê muito que o dízimo tem a ver com fidelidade, só que isso é muito forte com a questão da adoração. Sim, tem totalmente a ver. Eu não posso dizer que adoro a Deus e não sou fiel a Ele nos dízimos e ofertas. O primeiro sinal de que a nossa vida espiritual não está bem é quando a gente começa a reter dízimos e ofertas. É o primeiro sinal. Existem vários estudos de mestrado, doutorado, apontando que nossa vida religiosa, em termos de oração, estudo da Bíblia e várias outras coisas, estão ligadas diretamente à nossa devolução de dízimos e ofertas, né? Nosso entendimento sobre dízimos e ofertas. Então isso é bastante importante e interessante, né? É assim, Deus ele estabeleceu de uma maneira didática e educacional até para ensinar isso para o povo, né? Essa ligação de coisas religiosas, né? de atividades religiosas ou dessa conexão com Deus, esse relacionamento com Deus, através de dízimos e ofertas. Através, por exemplo, dos levitas, por exemplo. Então, os levitas foi um povo separado por Deus, uma tribo praticamente, mas não contada entre as 12 de Israel, separada para fazer o quê? As ações religiosas. Então, tudo que era religioso estava sobre o cargo, sobre a responsabilidade de quem? Dos levitas. Dos levitas. Só que eles não tinham terra. Eles não podiam nem trabalhar, Eles né? não tinham terra, não podiam trabalhar com outra coisa, porque a terra deles estava espalhada. Eles estavam espalhados, na verdade, né? Nas outras terras, as outras tribos. Então, como é que eles se sustentariam? Então, Deus proveu, então, o sistema de devolução dessa parte, né, 10%, para esses levitas. Então, eles traziam suas ofertas para servir e, assim, ajudar que os levitas fossem sustentados, para eles estarem, né, tendo condições de fazer os serviços religiosos que precisavam ser feitos. Extraordinário. Como ele pensa em tudo. E para mim, a prova de que Deus sabe de tudo, desde o princípio, né? Ele sabe do fim desde o princípio, tá aí nessas coisas, nos mínimos detalhes. Porque ele é muito incrível. Então, ele sabe. Cuida do seu povo, cuida né? do povo. De maneira que, assim, eu preciso pensar como auxiliar aquele que não tem a condição. Não é que, vai mendigar, né? Um termo bem pesado de se falar. Mas é de cuidado mesmo, de amor. Sabe o que eu vejo dessa parte também? Que quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, o propósito de Deus, porque a gente está falando do levita, às vezes a gente tem uma visão tipo assim, eu ajudo o próximo.
e ajuda os levitas, mantendo a casa do tesouro e tudo mais. Só que quando eu me disponho a fazer a vontade de Deus, e já pegando essa questão do dízimo também, Deus cuida mais das nossas contas do que nós mesmos. Não sei se vocês já repararam isso daí, cara. É um negócio muito doido, porque a partir do momento... Na semana passada que a gente estava falando sobre isso aqui, né? Enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida da nossa. Coisas. E aí, tipo, é um negócio muito louco, porque assim, não é só dos levitas que Deus cuida, mas é do povo que cuida dos levitas também. Ou seja, olha, eu tô te pedindo isso daqui, mas não vai te faltar, muito pelo contrário, amigão. Isso vai sobrar e muito para você. E olha só, e se os levitas não fossem cuidados? E se os levitas não tivessem como se sustentar, como é que seria o serviço religioso? Então, horrível, seguinte, péssimo. Se não tinha levita, não tinha o serviço religioso. Exato. Porque eles eram os responsáveis do serviço religioso. Então, olha só que como uma coisa vai ligando a outra. Para que o serviço religioso acontecesse, então eu precisava levar as ofertas para os levitas. E o Jeroboão tentou interromper isso. Jeroboão tirou das mãos dos levitas o serviço religioso. O que eles foram obrigados a fazer? Eles foram obrigados a outras coisas, foram para outras atividades. Só que o serviço religioso parou e começou a ser feito de uma maneira totalmente equivocada. Fizeram um bezerro, ficaram adorando bezerro e caiu. O senhor falando sobre isso aí, eu tenho o costume de rabiscar a lição, né? E até coloquei na minha lição aqui. Mostra aí pra galera aí como é que tá a lição aí. Eu vou rabiscando, né? A verdade é essa aqui. E até fiz questão de pôr aqui como ponto alto na minha lição, falando exatamente sobre isso. Olha como Satanás ele é astuto, sujo. E sutil, né? E sutil. Então, quer dizer assim, ó, se eu interromper aqui essa questão dos dízimos das ofertas, aquele lá não vai ser alcançado. O levita não vai ter como se manter. Dele. Então, não vai ter como fazer. Eu atraso a pregação do evangelho. Uma coisa emenda a outra, não Ó, que louco isso, né? E o sacrifício apontava para quem mesmo? Para Jesus. Olha como a gente vai entendendo melhor. Tudo vai se ligando, e aí, né? E se a gente olhar mais a fundo ainda, aonde vai se dar isso? Adoração. Exato. Começou aonde isso, essa questão, essa problemática? No céu. Porque Lúcifer olhou e falou assim, tá aí, por que só a gente adora? Todo mundo adorando a Deus. Vou querer ser adorado também. Ó, como é astuto. A gente tá caminhando aqui e tudo tem a ver com adoração. Tudo tem a ver com Jesus, tudo tem a ver com Deus. Aonde está o nosso coração? Aonde é o centro da nossa adoração? O que me cravou no que o pastor falou é que quando você devolve o dízimo, você desprende desse poder do dinheiro que tem sobre você. Sim. E Deus fazendo isso também emendou nisso também, da gente desprender do valor do produto ali, do dinheiro. Sim. A gente não se importa. Né? E sabe o que é legal? A lição trouxe isso muito claro, pelo menos para mim, de que é necessário romper talvez um ciclo. Uhum. E olha só, não é porque você tem uma família que é desestruturada que você não pode reconstruir uma família. Que você não pode fazer algo do novo. Quando a gente olha para a reconstrução, né, desse processo que Ezequias fez, se você olhar quem era o pai de Ezequias? Acás. Ele foi totalmente contra o que o seu próprio filho estava fazendo. A Ezequias rompeu um ciclo. O que eu aprendo com isso? Jovem, presta atenção. Eu preciso romper o ciclo maldito na minha vida. Como eu vou romper esse ciclo? Estudando a palavra de Deus, buscando entendimento. Então, esse é o ponto. Não é porque eu sempre fui assim. Até tem um termo aí no mundão que fala assim, a síndrome de Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou viver assim. Não, isso é um ditado diabólico. Porque a partir do momento que eu tenho contato com o evangelho do amor da salvação, as coisas são diferentes. Eu sou impactado. E aí eu posso mudar. Então, para de viver esse lema de que cresci assim, né, e tudo mais. Rompe o ciclo. Exatamente. Deixa Jesus te ajudar a romper o ciclo. E você vê, né, a gente está falando aqui de dízimos e ofertas, né? Geralmente o jovem não gosta de falar de dízimos e ofertas porque pensa no dinheiro. É que a gente não tem trabalho, né? Olha quantas coisas nós estamos falando aqui. É muito complexo, muito maior. Que não tem relação com o papel, cara, com a moeda. Tem relação com o quê? Com relacionamento com Deus. Eu acho que o principal é relacionamento. É isso mesmo. É o centro da adoração, que é o relacionamento. Quando eu entender de fato o que é relacionamento com Deus, não vai ser um fardo. Não vai ser o fardo devolver os dízimos, as ofertas. Não vai ser um fardo, digamos, dedicar um tempo para o estudo da palavra. Não vai ser um fardo eu pregar sobre esse evangelho.
vai ser muito, pelo contrário, vai ser muito bom. Vou te falar da experiência que eu vivi hoje, né? Tava estudando a lição, recapitulando, e aí no carro eu vim ouvindo algumas outras coisas sobre lição e tudo mais. Eu gosto de assistir, tava vendo algumas outras coisas. Você vai assistir o resenha depois? Sempre, não, né, tem que cara? saber, né? Já Tem que saber fica aqui, aí, né? Eu escuto no carro. Tá e além bom. disso, tem um costume, quem me conhece sabe. Meu carro lá, eu programo lá, ligo para as pessoas para orar com elas. Você acredita que pela primeira vez hoje eu não consegui fazer isso da oração? Já fazia muito tempo. Por quê? Porque eu tava muito dentro aqui da lição. Amém por E isso. fiquei assim, dando risada sozinho. E eu não... Ó a loucura, cara. Eu esperava o farol fechar pra já pegar aqui e fazer uma anotaçãozinha, porque eu lembrava de algum detalhe. Olha que legal. É o evangelho tomando conta. E aí faz sentido ser feliz. Faz Até sentido você a gente ir tomar pra cima. uma buzinada, né? Não, mas aqui não. Você só põe o pensamento e fica de olho, né? Um olho na lição, na resenha e o outro ali. Beto, eu sei que você... Galera, a gente tá encaminhando pro final, infelizmente, tá? Não, o negócio Nossa, tá legal. Passou rápido. Passou rapidão, pastor. Posso falar uma viajada aqui antes, rapidinho? Desculpa, é que eu viajei muito aqui na questão do 10%, porque até em relação ao sábado é 10% também, porque se você for ver no mês, tem 4 sábados, né? Ah, E um 10% de 30 é 3. é. E não tem nada a ver. Eu viajei? Ô, pastor, Viajei. e aí, pastor, como é que é? Viajei? Eu acho que nessa ideia você viajou. Nessa você viajou. Viajei Não, muito, o assim. sábado é importante. Eu pensei que era o dízimo do mês, entendeu? Não é dízimo mesmo. Não. Volta umas lições Mas, ó, atrás. mas você Volta bateu. umas lições atrás que a gente já falou sobre o sábado também. Ô, Diego, mas você bateu na trave assim, ó. O dízimo não do é, mês é- Não é de tudo errado o que você está pensando. Por quê? Porque o mesmo princípio de dízimos e ofertas é o mesmo princípio da guarda do sábado. Por que a gente guarda o sábado? Simples e puramente por uma questão de adoração. Podia ser qualquer outro dia da semana, qualquer outro dia. Mas Deus escolheu o sábado. Foi ele que determinou, é o sábado. É a mesma coisa a questão de dízimos e ofertas. Podia ser qualquer oferta, de qualquer maneira, da sua maneira, o que você achar. Mas Deus ele mostrou como, qual a maneira, qual o jeito de fazer. Tem a ver com fidelidade, né? Tem a ver com fidelidade. Sábado tem a ver com fidelidade. Dízimos e ofertas também tem a ver com fidelidade. Existe uma relação muito próxima, muito igual. Sábado, dízimos e ofertas, né? Idônea. Então E o assunto não vai foi, muito não mais foi tão além, assim, né? não. É que eu viajei, porque na questão do mês de ter 30 dias, o sábado tem 4, entendeu? Numericamente, mas o sentido é muito parecido. Então, o sábado e dízimos e ofertas, eles têm similaridades muito grandes em relação à teologia do porquê um e o porquê outro. E vai muito mais além, né? Porque quando a gente pensa assim, o jovem não gosta de falar muito sobre mordomia. Porque a gente acha que mordomia é sempre sobre dinheiro. Sempre Mas sobre vai- roupa. Vai muito mais outras coisas. Entendeu? Sempre Mas sobre mordomia roupa. tem a ver com tempo, com Sim. talento, Sim. Mordomo com de Jesus. tesouro. Sim, Então, os 4 T's. os 4T, né? Administração. Tempo, talento, tesouro e o outro T? Aqui, ó. Calma aí. Terra. Não. Tempo, templo, Isso talento, aí, tempo. Templo, e templo. Isso Aí, aí. ó. É isso aí, galera. Tem a ver com isso, né? Cara, muito bom a lição de hoje. Não sei vocês, mas eu Obrigado gostei por bastante. responder, tá? Muito obrigado pela, Desculpa pela muito obrigado pela viajada aí. isso. Não, é bom saber que isso aí Não, é foi um importante, bônus pra cara. galera, pô. A gente não pode ter vergonha, isso serve pra todo mundo. Não pode ter vergonha de fazer a pergunta, né? Exato. Inclusive, se você tem alguma pergunta aí no seu coração e tudo mais, escreve aí nos comentários. É isso Na aí. Deixa pra verdade, gente. na A gente vai verdade, responder isso o aí. que vai acontecer essa semana aqui? Ó, A que galera legal. não sabe aí, ó. Mas, ó, segue lá o @comunidade jovem APS, que a gente vai abrir uma caixinha de pergunte ao pastor. Opa, tá? legal. Você pode perguntar o que quiser, pastor Robson, assim, ó. Tipo assim, mano, e ele... Sempre o pastor, né? É sempre ele. Parabéns, pastor. E ele vai te Parabéns, responder com base na Bíblia ali, ó. Então você Amém. pergunta assim, qual é o nome da mãe de Daniel? Ele tem que trazer lá pra você lá, entendeu? Então, assim, ó. Tem Então, isso. não Deve sei. Pronto, já incentivou alguém para a primeira pergunta. Ah, aí da mas minha assim, pergunta vai vir. a gente vai abrir essa caixinha de perguntas pra vocês também, então você pode colocar as perguntas lá. Mas, infelizmente, a lição chegou ao fim. Tô Verdade. muito triste, cara. De verdade, eu queria, assim, só Tava pra feliz no finalizar. começo e tá Tava triste feliz. Eu tô triste porque acabou, né? Falar de Deus é muito gostoso, gente. É Não sei verdade. vocês. A gente viaja muito, assim, mas pelo menos estamos falando de Deus, né? É melhor do que falar de outra coisa. Então, cara, Verdade, é muito verdade. bom estar com vocês aí em casa, sempre com esse ambiente aqui também, conversando com a galera. Boa pra caramba de Bíblia aqui, vocês repararam aí. Mas eu queria aí fazer um convite pra vocês aí, deixar uma frase pra galerinha aí de casa. Uma marcante assim, porque ouvi lembrou de você. Opa, tem uma frase que eu gosto muito. Posso começar então? Pode, que é isso, pô. Que define, acho que talvez, boa parte da nossa discussão. É você e não o outro.
mas é você por causa do outro. Pensa nesse detalhe. Por que Deus escolhe a mim para adorá-lo? Por que eu tenho que adorar a Deus? Coração. E olha como eu posso, nas mãos de Deus, agregar para a salvação de outras pessoas. Talvez você pense assim, mas falando financeiramente agora, né? E eu não trabalho, então não tenho como dar o meu dízimo. Mas fidelidade vai muito mais além. É você e não o outro, mas é você por causa do outro. Por exemplo, a lição tocou nesse aspecto. Sim. De falar assim, você pode doar os seus talentos pessoais para a obra do Evangelho. E até a parte acho que de quinta-feira que fala da frase de impacto de Jesus, né? Vão pregar lá na Judéia, Samaria Sim. e até os confins do mundo. Atos 1, versículo 8. Cara, para mim é muito louco, porque esse ano, você que não sabe, recebi a missão de cuidar e de coordenar a Missão Caleb junto com o André. E aí quando eu olhei para essa frase, é muita viagem na Bíblia, né? Mas eu pensei assim, cara, tá aí o chamado para a Missão Caleb. Inclusive já fica chamado para você participar da Missão Caleb. Pode ser cara, sim, olha que louco. Jesus ele dividiu em 3 pontos. Então ele primeiro te chamou ali para uma missão mais próxima. E a Missão Caleb, você vive isso de forma distrital. Exato. Depois você pode ir para uma forma regional e você pode ir para os confins do mundo, viver um ano em missão, por exemplo. Sim. Você pode ser aquele jovem que vai viver lá internacionalmente. E a gente tem jovens aqui da nossa associação que estão vivendo. E aí você pensa assim, poxa, mas como é que está sendo mantido lá fora? É você e não o outro, mas é você por causa do outro. Inclusive, deixar um abraço aqui pra Val, nossa jovem. Grande abraço. Ela tá lá. E ela pode assistir a gente aí, tranquilo. Ela tá lá. Nos confins do mundo. Tá ou não tá? Um abraço, Val. Beijo. Não, ela tá lá. Eu poderia também estar, mas eu não consigo. Como eu vou fazer isso? Através dos meus dízimos e de minhas ofertas. Mas eu posso viver missão aqui enquanto pregador do Evangelho. Por quê? Fui alcançado por Jesus. Amém. Essa é a ideia. Então não há lugar, não há barreiras para você desenvolver os seus talentos pessoais, para você desenvolver, fidelidade com Jesus. O cara é bravo, né? Podia finalizar, né? Amém. Desculpa. Oremos. Foi muito longo, né? Foi muito extenso, né? E aí, de uma frase aí, o que você acha? Jackson e Yuri aqui da nossa equipe, por favor, aqui, look at me, por favor. O que eu aprendi, na verdade, não é uma frase, mas o que eu aprendi aqui que ficou marcante para mim, é que quanto mais a gente desprende das coisas do mundo, mais a gente se conecta mais com Jesus. Amém. Acho que foi isso que mais me prendeu aqui nessa lição. E durante todo esse tema aqui. E aí, pastor? Bom, eu penso assim, né? Jesus tem que ser o centro da nossa vida, não é isso que a gente fala? Sim. Ele é o centro. Ele não tem que ser o protagonista da nossa história. Ô, amigão, se ele é o centro, se ele tem que ser o protagonista da nossa história, dízimos e ofertas é uma ferramenta que Deus te dá para você se aproximar mais dele e deixar ele ser o centro da sua vida. Amém. Só isso. Você se desprende e deixa ele dirigir sua vida, seus planos, seus projetos. E assim ele se torna o centro e o protagonista da sua história. Então é uma coisa muitíssimo importante. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com bens materiais. Tem a ver com o seu coração. Onde é que ele está? É Jesus o centro? Então dízimos e ofertas é a ferramenta que Deus te dá para você adorá-lo e assim seguir sua vida de um relacionamento verdadeiro com Deus até que ele venha. Amém. O que eu deixo para vocês, galera, é um negócio mais junto aqui, que eu não sou um cara tão culto igual eles. Mas assim, não existe jeitinho brasileiro quando a gente se trata em adoração ao Senhor. Uau. Porque assim, às vezes nós buscamos outros caminhos. Mas nós só sabemos que existe um caminho, e este caminho é Jesus. E ele mesmo nos disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer buscar fidelidade com Deus? Se aproxime dele através da palavra. Não se aproxime dele através da internet, não se aproxime dele através do seu colega, não se aproxime dele através do seu pastor. Desculpe, pastor, tá certo, mas você se aproxima de Deus através da palavra. Tá? Não existe jeitinho brasileiro quando se trata de adoração ao Senhor. Amém. E aí, para finalizar, gostaria de convidar o pastor a fazer uma oração para a gente. Vamos orar então. Feche seus olhos, quero orar junto com você. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado pela lição que nós tivemos, pelas importantes informações e orientações da Tua Palavra. Que nós possamos realmente ser fiéis ao Senhor em todas as coisas que nós fizermos. E se houver a necessidade de uma reconsagração, de uma reconstrução,
que seja uma reconstrução de acordo com a vontade do Senhor, seguindo a tua palavra e as tuas orientações. Amém. Nos afaste da vontade pessoal, daquilo que nós achamos ou queremos, mas que nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Seja o centro da nossa vida, o Senhor do nosso ser, e que assim um dia possamos estar juntos contigo. Abençoe aqueles que estão nos assistindo e que todos possam receber a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, fique com Deus, um abraço, tá? Valeu, Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @comunidade Jovem APS, e tchau, tchau, até semana que vem.